é o quadro de Olho na Educação e olha só que bacana. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante. Como se preparar para a matéria de História para o Enem? Será que você aí de casa que vai fazer o Enem estuda certinho a História? Quais os temas, onde estudar, enfim, como estudar? Por isso, claro, não há nenhum mistério nisso. Hoje o nosso entrevistado, não poderia ser diferente, é um professor de História, o professor Alfredo Neto. Professor Neto, tudo bem? Prazer em tê-lo conosco aqui. É um prazer, André. Muito bom estar falando com você. Beleza, você fala no quadro de Olho na Educação para falar justamente a respeito deste assunto. Muita gente tem dúvida, professor Neto, como estudar História? Os alunos têm dúvida de como estudar no geral, né, André? E não seria diferente na disciplina de História, né? Muitos alunos ainda com aquela concepção de será que eu consigo, se eu apenas ler, se eu ficar lendo, eu vou conseguir fazer a prova, né? Se eu ler os conteúdos programáticos, eu consigo me dar bem no Enem? Então, sem dúvidas, os alunos têm esse questionamento. Ô, professor Neto, é uma dúvida que certamente muita gente tem, né? Como a matéria, né? Como História, essa matéria é cobrada no Enem. Muita gente tem esse tipo de dúvida também, né, professor? Sim, o Enem, ele vai medir as habilidades do aluno. O Enem, ele acaba cobrando muito a capacidade de leitura e interpretação do aluno, mas não apenas interpretação do texto ali, interpretação do texto, interpretação da realidade, interpretação do mundo que ele vive e muito senso crítico. Então, é uma prova muito bem elaborada, muito bem feita, pelo menos nos últimos anos ela foi assim, na parte de ciências humanas, que é onde se encontra, né, o conteúdo de história. Então, uma prova bem elaborada que exige capacidade de raciocínio e reflexão do aluno. Saber olhar dados gráficos, saber fazer comparativos, saber olhar tabelas, tudo isso é muito importante para conseguir desenvolver uma boa prova de história no Enem, e não só história, de ciências humanas como um todo. Ô professor, antes da gente iniciar a gravação, eu estava batendo um papo aqui com o Cristiano, com a Letícia, que estão aqui comigo fazendo o programa, não é? O Cristiano é repórter cinematográfico, a Letícia cuida aqui dos bastidores, né, Letícia? Com a gente eu falei brincando, olha, a primeira pergunta de história que caiu numa prova, até o pessoal falou, se o professor te falar que você está errado, paciência, mas eu vou falar. Ó, a primeira pergunta numa prova de história que caiu, que eu lembro até hoje, eu tenho a resposta, eu não esqueço essa resposta. Foi na quinta série. Há quanto tempo, mais ou menos, o Brasil é habitado por seres humanos? A minha resposta, que eu nunca mais esqueci. O Brasil é habitado por seres humanos há mais ou menos 32 mil anos. A gente pode saber disso através de vestígios arqueológicos encontrados no Piauí. Tá certo, professor? Tá no caminho, mas faz um pouco mais de tempo, sim, faz um pouco mais, tá? A gente já tem vestígios e a arqueologia, ela é viva, né? Então, a gente já tem descobertas hoje aí que vão falar de, seguramente mais de 50 mil anos, Puxa e vida. alguns estudos um pouco mais polêmicos, alguns achados um pouco mais polêmicos, que não são consenso entre os arqueólogos, vão falar em vestígios de mais de 100 mil anos. Olha só, o pessoal aqui deu risada, viu, professor? Eu tinha certeza que eu ia acertar essa. Está Então, perto, está perto. não, fui bem, vai, fui bem, né? Para o senso comum, né, 32 mil, 40 mil, 50 mil, significa uma coisa muito diferente. Mas para dados arqueológicos, 32 mil, 40 mil, 50 mil é praticamente a mesma coisa. E são vestígios encontrados no Piauí mesmo, né? São vestígios encontrados no Piauí, um riquíssimo, riquíssimo sítio arqueológico que temos no Piauí. Bom, professor, dando sequência aqui na nossa entrevista, quais os assuntos de história que mais caem no Enem? Olha, é difícil você fazer uma estatística extremamente precisa sobre os assuntos que caem, mas há uma tendência, analisando as provas do Enem, de você encontrar um pouco mais de questões de história do Brasil.
A gente acaba fazendo uma análise, né, em história do Brasil e história mundial ou história geral. Então, a maior parte das questões acabam sendo de história do Brasil. Isso é uma tendência, tá? Dentro dessa área de história do Brasil, o Enem gosta muito de colocar, por algum motivo, aí o nosso segundo reinado. O segundo reinado aparece bastante, nosso segundo período imperial aí, né, do Dom Pedro II. E mais para frente, nós encontramos também questões da nossa primeira república, conhecida como República Velha. Também encontramos algumas questões do nosso período liberal ali, da nossa chamada República Liberal, que vai desde ali do final dos anos 40 até ali os anos 64, quando a gente entra no período militar. O período militar também é bastante cobrado e, posteriormente ao período militar, aí é a parte que mais se concentram questões. Pós-64, bastante questão do Enem do período pós-64. Professor Neto, que está conversando conosco aqui no quadro de Olho Sim. na Educação, é o seguinte, o Brasil, evidentemente, que vive um momento efervescente, não é? E o mundo também. Alguns pontos podem ser evitados por conta disso ou não no Enem? O que você acha sobre isso, professor? Sem dúvidas, até por uma diretriz, né, o próprio ministro da Educação já deixou claro que, eu não sei se ele vai ter esse poder e esse tempo para fiscalizar, mas ele mencionou que gostaria, né, de fiscalizar a prova, ele deixou claro em entrevista, não é nenhum spoiler aqui, não é nenhuma novidade, ele deixou claro e que queria fiscalizar para justamente não encontrar nenhum tipo de questão que traga essas polêmicas, né? Então, eles querem uma prova com a chamada neutralidade, né? Então, eu não acredito, de fato, que tenha qualquer questão que traga essas problemáticas que o Brasil vive. Talvez uma ou outra, pensando em nível mundial, mas em relação ao Brasil, não. Até porque os técnicos que elaboram, né, as provas, eles vão pegar um banco de dados que é gigantesco. O banco de dados de questões do Enem, ele é enorme. Então, eles vão procurar fazer uma seleção talvez menos habitual até, mas evitando a polêmica para não ter nenhum tipo de desgaste com o ministro. Então, deve ser uma prova que não aborde nenhuma problemática. Professor Neto, quais, enfim, as principais orientações que você passaria para o pessoal que vai estudar Enem, principalmente, claro, na matéria História, como se preparar, qual a melhor maneira de estudar, enfim, onde encontrar, de repente, as melhores disciplinas ou os melhores conteúdos, não é, de História? O que você pode falar para o pessoal que está em casa, enfim, acompanhando o programa? Perfeito. Acho que uma dica bastante importante para os alunos, de forma geral, né? Vamos pegar aquele aluno padrão que está completamente perdido, ele não sabe o que fazer. Então, ó, a primeira coisa, vale a pena, mas vale muito a pena mesmo, pegar provas anteriores do Enem, ter um primeiro contato com essas provas, separar um tempo para fazer as questões de ciências humanas. Elas estão misturadas, as questões de história, filosofia, sociologia e geografia. Então, não tem como falar assim, eu só vou fazer as de história. Não, vai ter que separar um tempo para fazer as 45 questões de ciências humanas. Vale muito a pena fazer. E a partir dos erros, tentar montar um roteiro de estudo. Então, faz a questão, verifica se errou, se acertou, mas não fica preocupado com o erro. Ah, a resposta era A, eu coloquei B. Não fica preocupado com o fato de ter errado, de não ter colocado A, mas sim procura, quando for estudar, selecionar o tema, pega o tema da questão. Às vezes tem uma coisa muito clara lá, a questão está falando de período pós-Segunda Guerra. Na parte de história mundial, história geral, é muito comum o pós-Segunda Guerra, que é a nossa chamada Guerra Fria. Então, pega ali uma questão, errou, pô, deixa eu estudar o tema da Guerra Fria. Porque, assim, a gente está num período que não está longe da prova. Então, para falar para o aluno pegar todos os conteúdos e sair estudando igual louco, fica meio complicado, né, em questão de tempo. Então, considerando aí uma relação amigável com o tempo, pega uma prova anterior, pega as duas últimas versões do Enem, você vai ter aí 90 questões para se divertir,
E a partir das questões que você errar, você seleciona o tema e estuda aquele tema a partir do seu erro. Acho que é uma forma bem eficiente e que, sobretudo, valoriza o tempo do aluno, ou a falta de tempo dele, enfim. Beleza, beleza. Muito obrigado por atender aqui a nossa reportagem no quadro De Olho na Educação, falando um pouquinho a respeito de história. É isso aí então, professor. Valeu, até a próxima oportunidade, tá bom? Eu que agradeço, um grande abraço para todos os espectadores aí do programa e até a próxima. Valeu, esse aí é o professor Neto, professor de História. Então, pessoal, já sabe, né? Até a próxima oportunidade, claro, aqui no quadro De Olho na Educação. Tchau!